Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre acústica. Então a gente vai entrar em uma nova área da física, né? O que que a acústica estuda, né? Ela estuda o som e as suas propriedades. Então é isso que a gente vai passar a ver nessa aula. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar entender mais, né, ou melhor, do que é o som, né? O som ele é uma onda mecânica, como a gente viu nas outras aulas, né? E ela é caracterizada pelo estímulo, né, das moléculas de um determinado meio, né? No caso, quando a gente fala esse meio é o ar. E essa informação ela é propagada, né, até chegar aos ouvidos da pessoa. Então, se a gente pudesse dar um zoom, né, em como, para poder ver, né, como que é essa onda, a gente veria algo como o que está representado aqui nessa imagem, né? A gente tem pontos de maior concentração de moléculas e pontos de menor concentração. A distância entre esses dois pontos de maior concentração seria equivalente a uma distância entre duas cristas, né, lá na onda transversal. Então, essa seria o formato, né, ou esse seria o formato de uma onda mecânica como o som. Tá? Lembra que essa onda é o quê? Longitudinal. Então, ela vibra e propaga no mesmo sentido. Essas regiões com menor concentração de moléculas são chamadas de regiões de rarefação. Tá? E o que tem maior concentração, compressão. Então, no fundo, o som ele é uma onda de compressão e rarefação, como se fosse uma sanfona, né? Com as moléculas de ar. E isso vai propagando o sinal e a informação, até chegar aos ouvidos da pessoa. Então, o som precisa de um meio material para se propagar e ele tem as características de uma onda que é baseada em compressões e rarefações. Esse estímulo ele chega até os nossos tímpanos, né? E ali o som estimula essa membrana e passa, né, a interpretar esse sinal e identificar o som, tá bom? Então, se a gente pudesse fazer uma outra análise aqui, né, pensando agora de uma forma um pouco mais intuitiva e vendo isso acontecer, né, se a gente fixar aqui os pontos vermelhos, ó, esses pontos vermelhos são moléculas que vibram na horizontal, né, e a onda também se propaga na horizontal. Então, isso é uma característica de onda longitudinal. Além disso, ela está transportando aí uma informação, que é o som, né? E ela precisa de um meio material para se propagar. Então, se vocês repararem, ó, essa onda ela tem regiões em que tem menor concentração de moléculas e outras regiões que têm maior concentração. Então, é assim que é a onda sonora, né? O nosso ouvido ele não consegue captar qualquer frequência. O ouvido da pessoa é limitado e ele consegue alcançar frequências de 20 Hz até 20.000 Hz. Então esse é o limite audível do som. Então sempre que essa onda vem e estimula o nosso tímpano, né, apenas as frequências dentro dessa faixa que vão ser percebidas. Caso contrário, elas não serão. Claro que para outros animais essa faixa de frequência é diferente, como talvez seja de conhecimento de algum. Então, para que a gente possa estimular o sistema auditivo humano, as vibrações da frequência devem estar entre 20 Hz a 20.000 Hz. Fora disso, a gente não escutaria o som. Bom, o som ele pode ser classificado em três regiões. O infrassom, que são frequências abaixo de 20 Hz. O som audível, que é a faixa que a gente acabou de ver, de 20 Hz até 20.000 Hz. E o ultrassom, que são frequências acima de 20.000 Hz. Nesse caso, ó, a gente tem aqui um espectro sonoro, né? Você tem o infrassom, os sons audíveis, a gente consegue escutar, né? E o ultrassom, que é usado pelos morcegos, por exemplo, para ecolocalização. Então aqui seria um outro esquema, né, de separação das frequências do som. O infrassom até 20 Hz. Aqui mais ou menos seriam as notas baixas, né, as notas musicais. De 20 a 20.000 Hz é o som audível. Alguns animais conseguem escutar acima de 20.000 Hz, certo? Acima de 2 MHz, né, que seria 2 milhões de Hz, você tem o ultrassom. E aqui alguns exames que são usados, né, usando o ultrassom, está nessa faixa aqui, ó, acima de 2 milhões de Hz. Uma aplicação importante, né, do ultrassom é o sonar. O sonar ele emite um pulso de onda na faixa do ultrassom que vai ser direcionado para uma certa região. Quando encontra um obstáculo, esse pulso é refletido
e volta para o detector. Então, o que esse detector faz? Ele mede o tempo dessa onda ir e voltar. E ele conhece a velocidade de propagação dessa onda naquele meio. Então, com a informação da velocidade de propagação dessa onda e o tempo que ela leva para ir e voltar, ele consegue estimar, né, usando a equação clássica da distância sobre tempo, da cinemática, ele consegue estimar essa altura ou essa distância vertical aqui. Então, o sonar ele tem uma importante aplicação, né, na navegação, serve principalmente para detectar objetos, né, no fundo do mar, e ele é baseado praticamente no princípio da reflexão. Então, essa onda, na faixa do ultrassom, é emitido, atinge um obstáculo, né, e é refletido. Então, o sistema capta esse tempo de ida e volta da onda, sabendo a velocidade de propagação dela, ele consegue estimar a distância que esse objeto está do navio. Bom, então, é assim que funciona o ultrassom aplicado aos sonares. O som, como a gente sabe, é uma onda mecânica. Então, ele precisa de um meio de propagação. Será que qualquer meio de propagação, a velocidade com que ele se propaga vai ser a mesma? Será que o meio pode influenciar na velocidade com que essa informação está sendo propagada? A gente vai ver que o som ele depende desse meio de propagação. Então, dependendo do estado da matéria que o som está se propagando, ele pode se propagar mais rápido, mais devagar, ou ele pode ter uma velocidade ali relativamente variável, né? Até condições climáticas, como vento, temperatura, tudo isso pode influenciar. Aqui a gente vai ver só a questão mesmo dos estados da matéria. Então, é uma onda mecânica e no vácuo ela não pode se propagar. E, mais do que isso, o som ele vai ser influenciado pelo meio no qual ele se propaga. Então a gente tem lá os três estados da matéria, né? Sólido, líquido e gasoso. Pensando que o som é uma onda que propaga uma informação molécula a molécula, dentre esses três meios, qual seria o meio mais fácil para propagar essa informação? Seria o sólido. Por que o sólido? No sólido, as moléculas estão ali muito bem definidas e organizadas. Então, qualquer estímulo que uma sente, a outra vai sentir, né, quase instantaneamente. Quando você vai para o líquido, isso muda um pouco. Não é tão instantâneo, mas vai continuar sendo mais rápido do que no gás. Porque no gás as moléculas vão estar o quê? Totalmente espalhadas. Então essa informação vai demorar muito mais no gás do que nos outros dois estados. Então, a velocidade com que o som, né, com que essa informação se propaga naquele meio material, vai ser influenciada pela condição dele, pelas características daquele cara. Como eu disse, mais do que só o estado, até mesmo a temperatura, né, e outros fatores podem influenciar. Aqui a gente está levando em consideração só o estado. Então essa aqui tem a imagem à direita, né? Você tem o que seria uma estrutura cristalina, né? Essas molinhas representariam as ligações químicas. Então, quando você estimula um cara, automaticamente essa informação passa adiante. Então, o estado sólido seria muito mais fácil propagar essa informação. Nessa tabela, a gente vê um comparativo do estado da matéria e a velocidade do som naquele estado. Então, no ar, por exemplo, a 20 graus, você tem uma velocidade de 340 metros por segundo, aproximadamente. Quando você vai para a água, aumenta consideravelmente, vai para 1.500 metros por segundo, a velocidade com que o som se propaga, né? E os sólidos, por exemplo, no ferro, você chega a uma velocidade de 5.100 metros por segundo. Então, essa diferença na velocidade é justificada por conta desses fatores microscópicos da estrutura ali da matéria. Bom, agora que a gente já entendeu um pouquinho mais do que é a onda do som, né, a gente pode ir para as suas qualidades fisiológicas, né? As características que nos permitem distinguir os sons. A primeira dela é a altura, tá? Ou o tom, né, se chama também. Qual que é a ideia aqui? A altura, diferente do que a gente pensa, né, que é o volume do som, aqui não é relacionado ao volume do som, tá bom? Esse aqui vai ser a capacidade da gente diferenciar um som grave de um som agudo. Normalmente o som agudo a gente escuta e o som grave a gente sente, né, a vibração. E qual é a diferença nessas duas ondas? A frequência, tá? O som grave tem baixa frequência. O som agudo tem uma frequência maior do que o som grave. Então, a altura do som é a qualidade que nos permite distinguir um som grave de agudo e está relacionado com a frequência da onda que está se propagando ali. Então, pequena frequência remete a um som grave.
Uma grande frequência ou alta frequência, um som agudo. Então, nessa imagem aqui, a gente teria um perfil de onda, né, para ilustrar a diferença nesses dois casos. Na onda em azul, você tem uma frequência bem baixa, né, porque você tem longos comprimentos de onda. Então, esse cara possivelmente é um som grave. Embaixo você tem uma onda que oscila muito rapidamente, né? Então você tem uma frequência alta, característica de um som agudo. Então, pelo perfil da onda, a gente poderia distinguir um som grave de um som agudo, por exemplo. Aí aqui, nesse espectro de som, a gente vê a diferença dentro daquelas faixas que a gente viu, né? De 20 Hz a 20.000 Hz, seria a audição humana, o que a gente consegue captar. E aqui a comparação com outras situações em animais. Então, por exemplo, as ondas sonoras produzidas pelos terremotos são ali na faixa do infrassom. O pombo vai da faixa do infrassom até a nossa audição ali, a nossa faixa de som audível. O camundongo, ele vai além, ele vai para o ultrassom, assim como a mariposa e o morcego. E os elefantes conseguem captar parte do infrassom e uma parte do som audível. Então esses animais, muitas vezes, né, principalmente o morcego, que a gente já sabe, né, ele usa essa frequência, né, o ultrassom, para se localizar baseado naquela ideia do sonar. Ele emite aquela onda, ela encontra um obstáculo, essa onda volta. E ele estima essa distância, né? Então é uma coisa bem bacana e justificada pelas ondas. Outra característica importante é a intensidade. Aqui sim a gente está falando do som e do volume do som, né? O som, sempre que a gente fala um som forte, a gente está querendo dizer uma grande intensidade. O som fraco, ele tem uma baixa intensidade, uma pequena intensidade. Então a intensidade do som vai estar relacionada com o volume. Se aumentar o volume do som, é aumentar a intensidade dele. E isso está relacionado com a amplitude da onda que você está modificando. Então, aumentar essa amplitude significa aumentar a intensidade do som. Lembra que a amplitude, quando a gente aprendeu essa característica da onda, estava relacionada com a energia transportada por ela. Então, aqui a gente tem dois perfis de onda, né? A primeira imagem à esquerda, ó, você tem três ondas que possuem a mesma frequência, então elas têm a mesma altura, mas a intensidade é diferente. Conforme a amplitude aumenta, essa intensidade também aumenta, tá bom? No segundo caso, aqui à direita, a gente tem a comparação entre duas ondas apenas. Então, em azul é um som fraco, e em verde, um som forte. Percebe que a frequência aqui aparentemente é a mesma. Então, a altura diferencia som grave de agudo relacionado à frequência. A intensidade diferencia o volume do som, né? E está relacionado ali à amplitude da onda. Então, a intensidade ela é medida em watts por metro quadrado e dá para a gente uma ideia de energia por unidade de tempo. Então, uma forma da gente estimar a intensidade com que um som carrega é pegar a potência da fonte emissora, aquela potência lá do rádio que você liga, né? E dividir por uma área, onde essa área seria a área esférica, né? Lembra que o som é uma onda que é tridimensional, então ele cria uma esfera com várias camadas. E conforme você aumenta essa distância da fonte emissora, você está aumentando o raio dessa esfera, porque o centro dessa esfera seria exatamente aí o nosso instrumento, né? O nosso aparelho de música. Então, uma forma da gente calcular a intensidade é dividir a potência do aparelho por 4πr². 4πr² é a área da superfície de uma esfera. E r seria a distância da nossa fonte até o ponto de interesse que você quer calcular. Tá? Então, essa é uma forma da gente obter a intensidade do som, é dada em watts por metro quadrado. O nível sonoro, quem já ouviu, é o famoso decibel, né? A ideia do nível sonoro é relacionar a intensidade do som que a gente está ouvindo com a intensidade mínima que a gente consegue captar, que está relacionado lá com aqueles 20 Hz, que seria a frequência mínima. Então, o limiar de audição, que seria o mínimo de intensidade que a gente consegue escutar, é de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Então, a gente tem essa expressãozinha aqui. Essa expressão leva para a gente de uma escala de 0, que é o mínimo que a gente conseguiria ouvir, né? Até 120 decibéis, tá? E esse beta seria lá a escala decibel. Então a gente vai falar mais um pouquinho dela, né, já já.
essa escala ela organiza, né, os níveis sonoros. Conforme vai aumentando, esse som vai sendo mais prejudicial à nossa audição. Então, é com essa expressão que a gente consegue estimar, dentro daquela escala, qual é o nível sonoro. Então, aqui é um beta, que representa o nosso nível sonoro, é 10 vezes log na base 10 de I, que é a intensidade que está chegando naquele lugar, dividido por I0, que é a intensidade de referência. Então, esse zero aqui é essa constante aqui, ó, 10 a menos 12. Então, essa unidade aqui do beta é o decibel. E esse aqui é o medidor de pressão sonora, né, que avalia ali o nível sonoro daquele ambiente. Então, a gente sabe que existem várias restrições, né, por conta da saúde auditiva, e essa escala que é usada para saber se aquela onda está transportando muita energia, ou seja, intensidade muito alta, e quão prejudicial isso vai ser se exposto, né, a longo prazo à nossa saúde auditiva. Aqui é um esqueminha, né, que relaciona a frequência da onda, aqui embaixo, na horizontal, na vertical, os níveis sonoros em decibel, ó, aqui a escala decibel à direita, e à esquerda seria a intensidade da onda em watts por metro quadrado. Então a gente teria aqui, ó, esse limite, né, limiar de audição, né, e o limiar de dor, ó, com a intensidade muito alta. Então aqui seria nocivo à nossa saúde. Aqui seria as regiões de música e a região da voz humana. Então fica aqui, ó, a região da voz humana e da região de música varia, vamos botar aqui mais ou menos, né, uns 30 decibéis até 100 decibéis. Né? Esse seria o limiar da região da voz humana e da região de música. Acima disso, se torna nocivo à nossa saúde auditiva. Tá? E abaixo a gente pode não escutar. Então, esse é um espectro interessante que a gente pode consultar sempre que for necessário, relacionando a frequência que está chegando até a gente. Esse aqui é uma outra escala que relaciona algumas coisas que a gente conhece, né? Por exemplo, a geladeira, barulho de paisagem, canto dos pássaros, um aspirador de pó, né? Aqui está relacionada a escala decibel, beleza? E aqui a frequência na horizontal, na vertical, escala decibel. Aqui à direita a gente tem uma comparação do que seria prejudicial ou não. Então, por exemplo, uma moto opera ali na faixa de 4.000 e 8.000 Hz, a frequência dela, e o nível sonoro vai de 90 a 100 decibéis. E isso causa para a gente uma perda de audição profunda. É claro que isso aqui, né, quando você é exposto por um longo período. Então, cada imagem dessa aqui está relacionando dessa forma. A frequência do som produzido, o nível sonoro que atinge e o impacto disso na nossa audição. E por último, a última qualidade é o timbre. A gente já ouviu várias vezes, né? O timbre da pessoa é um bom timbre. O que, que significa isso de fato, né? Se a gente tocar duas ondas, né, com a mesma frequência e mesma intensidade, de dois instrumentos diferentes, a gente vai conseguir perceber essa diferença. Por que, que isso acontece? Porque os instrumentos produzem as ondas com formatos diferentes. E isso está relacionado ao timbre daquele instrumento. Então, o timbre, ele relaciona a forma da onda e ele está relacionado à qualidade, que nos permite distinguir, tá? A frequência. Dois sons, né, que possuem a mesma frequência, mesma intensidade, mas produzidos por instrumentos diferentes. Então, essa capacidade que nos permite distinguir esse tipo de som é chamada de timbre. Então, nessa imagenzinha aqui, ilustrativa, né, a gente tem tudo com a mesma frequência, né, etc., mesma amplitude, ou seja, mesma intensidade, mas você tem instrumentos diferentes. E o que, que a gente percebe? O formato da onda é diferente. Tá? Então, essa é a característica do timbre, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.